aí, até aqui está claro para vocês aí como é que vocês estão vendo essa apresentação da estratégia? Era assim que vocês imaginavam? Társila, a Lilian, como é que vocês estão vendo aí? O que vocês podem relatar para mim aí para eu poder ajudar vocês a compreender melhor? Me deem um feedback. Quem é que quer tentar aí uma pergunta, por exemplo? Professor, não queria fazer uma pergunta, mas sim lhe dizer que tudo que você está nos apresentando é muito útil. Eu sou professora universitária, mas vários anos eu tenho sido a gestora de nossa clínica escola. Nós temos ali uma média de 300 atendimentos dia, uma clínica grande. Poxa, grande. A administração tem nos solicitado abrir uma clínica comercial. E é tanto que por isso que eu estou fazendo esta pós, está sendo muito útil para mim, e o que você está apontando é fantástico. Eu fico pensando justamente nesses pontos críticos para a gente, né? O grande desafio nosso é que nosso negócio é a educação, e agora estamos entrando para outro tipo de serviço cobrado, quando sempre oferecemos os serviços de forma gratuita, né? Como correto. Escola. Então, eu estou aqui absorvendo tudo e quero lhe agradecer, está ótimo. Ok. Társila, alguma coisa que você queira colocar? Ok. Lilian, apenas te dizendo que eu atuei como diretor regional da Golden Cross, no Rio de Janeiro. Atuei em mais duas operadoras, uma de São Paulo e outra de Curitiba, né, como diretor regional. E atuei também como CEO na Sim Saúde. E assim ela trabalha muito bem essa parte dos fatores críticos, né, de sucesso. O presidente ele tem uma visão muito interessante e um dos aspectos mais complexos, vamos dizer assim, de uma clínica é você fazer a logística dos horários de atendimento, no sentido de atender o cliente e atender, obviamente, a disponibilidade dos médicos, né? Então, esse é um elemento importante. E ele acompanhava, eram várias clínicas aqui no estado do Rio de Janeiro, ele acompanhava cada uma delas para verificar, vamos dizer assim, a incidência de volume de clientes para cada médico, né? Então, quando ele via que algum dos médicos estava caindo, ele procurava entender o que estava acontecendo, chamava a atenção do gerente no sentido de trazer relatórios e discutia claramente os resultados. É muito importante e é complexo realmente o que você falou. Ele, no caso, uma das clínicas dele tinha 1.000 atendimentos dia, que é ali Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro, um bairro que é bastante populoso, tem ali situações de bairros vizinhos também que acorrem a esse hospital. Então, o ambulatório atende 1.000 pessoas dia, né? Então, é um volume bastante significativo. Bom, fazendo aqui a análise do cenário externo, a gente tem aí o aspecto de ameaças, né? São forças variáveis ou situações externas. Então, uma ameaça é algo que deve ser sempre neutralizado, claro, né? A gente não deve permitir que ela nos atinja, deve ser controlada. Mas, às vezes, essas ameaças se transformam em oportunidade. A gente não pode, de forma nenhuma, dispensar a visão para a gente poder analisar o cenário de uma forma completa. Então, as oportunidades são forças variáveis ou situações externas que são favoráveis à empresa. Então, uma situação que vai ocorrer, como agora, obviamente, eu acho que daqui para frente todos nós vamos pensar a saúde de uma forma diferente. Então, a saúde vai ganhar uma importância muito grande em termos de negócio, né, em termos de oportunidade de negócio, e as pessoas não podem, de forma alguma, não conhecer o planejamento. O planejamento se torna algo importante porque a gente tem que repensar, uma vez que os sistemas vão mudando. A gente vê, por exemplo, que esse caso, por exemplo, da Covid tem trazido aí inovações incríveis, né? Outro dia eu assisti uma apresentação
de um pneumologista em São Paulo que estava fazendo, vamos dizer assim, uma visão nova em relação ao exame de ressonância, no sentido de apresentar determinadas variáveis ali, algumas imagens que pudessem refletir os aspectos dos trombos, né, que são formados. E isso está facilitando, obviamente, a velocidade que você consegue esse resultado, facilita no tratamento. Então, obviamente, que tudo isso, em termos de saúde, é importante a gente estar acompanhando, né, as inovações que a tecnologia vem trazendo. Cenários internos, pontos fracos, a gente tem que debater com a equipe, né? E são aqueles aspectos que não são muito bem adequados da empresa, né? Às vezes a estrutura não está caracterizada para aquele atendimento, às vezes uma condição, por exemplo, como eu fiz uma visita numa clínica que estava com problema na parte de atendimento, porque o sistema caía, eles não tinham uma estrutura de informática que atendesse com uma capacidade de velocidade, para dar velocidade ao atendimento, e as filas ficavam sempre maiores, né? Então, a gente tem que... esses pontos fracos, a gente tem que encontrar a solução. Então, uma variável que é controlável, porque depende só da gente, então, é mudar o parque informático da empresa, trocar os computadores. No caso, eu identifiquei com a equipe de informática, de TI, que nós tínhamos gerações diferentes. Então, quando você tem numa linha de computadores várias gerações, às vezes aqueles computadores mais antigos acabam afetando a produtividade dos mais novos. Então, você tem que trocar imediatamente, você tem que trazer computadores de última geração para que possa ter uma velocidade mais integrada, vamos dizer assim, de rede. A rede acaba sendo comprometida por um ou outro computador que não está acompanhando o ritmo, né? Então, a empresa ela é inferior se compara em comparação à concorrência. Limita a empresa diante de oportunidades e ameaças, né? Aqui só vou contar um exemplo, eu acho que é importante vocês conhecerem, né? Quando eu fui CEO da Assim, um dia a gerente do centro médico do centro do Rio de Janeiro estava de férias e a pessoa que estava no lugar dela ligou para mim, informando que ela estava numa equipe de 15 atendentes, ela estava com 5 faltantes. E aí ela perguntou se eu poderia mandar alguém para lá para ajudar. E aí a minha secretária que me trouxe a informação falou assim, se eu quer que eu procure alguém na área de atendimento, eu falei, não, eu vou para lá juntamente com uma pessoa da TI. Me pede, escala alguém da TI, uma pessoa que tenha uma boa noção do software de hardware, e pede para ele ir equipado, né, levar um note, porque nós vamos fazer mudanças no processo. Eu fui pessoalmente e mudei completamente o processo de atendimento. E usei aquele momento para um aprendizado e transferir esse know-how para todas as agências. Então, a gente deu velocidade no atendimento de todas as agências, modificando todo o processo. Para vocês entenderem, para não ficar uma coisa assim, apenas de uma ideia. Um dos problemas é que, além do atendimento para liberação de exames, consultas ou internações, consulta não, né? Mas mais exames e internações, tinha pagamentos e mudança de cadastro. Alguma mudança cadastral, inclusão, exclusão, mudança de característica de alguém. E eu, então, na hora, junto com a pessoa da informática, tomei a decisão e transmiti imediatamente para a nossa central que tudo seria feito virtualmente, nada mais presencial. E os documentos seriam mandados pelo correio ou digitalizados e mandados, e a gente faria uma inspeção. E com relação à parte financeira, suspendi todos os recebimentos e pagamentos e transferi para o banco principal com quem a gente mantinha uma parceria. Com isto, eu reduzi em 40% o volume de pessoas nas filas, e isso facilitou enormemente o atendimento daquelas pessoas que tinham mais urgência. Então, isso é analisar o ponto fraco e dar uma solução na hora, né? Pontos fortes são características ou situações que diferenciam a empresa, que lhe proporciona uma vantagem no ambiente empresarial, no qual está inserida. É uma visão variável, controlável também, claro, porque depende só da gente,
é quando a empresa é superior se comparada à concorrência. Então, algo que a gente faz melhor do que todo mundo, né? Então, favorece a empresa perante ameaça e oportunidade. Então, obviamente que aqui a competência das pessoas, da equipe, ela faz o diferencial total em relação à concorrência. E é difícil de ser imitado. Se eu tenho tecnologia, se eu tenho uma tecnologia mais arrojada, então é fácil, de repente, de eu conseguir equiparação com os demais. As pessoas podem copiar. Mas quando eu tenho uma equipe muito bem treinada, muito competente, é muito difícil o concorrente me pegar. Então, por isso é que as empresas lutam tanto para ter talentos, né? Dois conceitos que eu considero importantes, né? Objetivos e estratégias ou projetos. Objetivos são alvos que a empresa entende e pretende atingir. Então, a gente define alguma coisa que a gente quer como alvo para ser atingido. Uma posição que será alcançada dentro de um limite futuro, alguma coisa prevista. Então, daqui a 2 anos, eu vou reformar todos os centros médicos, por exemplo. Onde queremos chegar, né? Então, o objetivo exatamente define aquela seta que a gente mostrou. Devem ser acompanhados de responsáveis, prazos, indicadores e estratégias. Aqui é o plano de ação, né? Objetivos devem ser quantificados e mensurados. Não podem ficar soltos, não. Tem que estar sempre a gente definindo e deixando claro para as pessoas o que a gente pretende. As estratégias ou projetos são os meios, caminhos, sistemáticas ou as metodologias adotadas para se atingir um objetivo. Lembro que a flecha indicava o caminho, né? Então, a gente tem um objetivo, ou seja, um alvo a ser atingido, e aí eu defino como eu vou chegar nesse alvo. E troco ideias, claro, com a minha equipe. Como criar objetivos e estratégias, projetos estratégicos para uma empresa, né? Aí a gente tem essa ferramenta aqui, ó, análise através da SWOT ou da FOFA. A gente vai ver a tradução e aí surgiu essa palavrinha que é tão interessante, né? Então, a matriz SWOT ou a FOFA, planilha utilizada para detectar potencialidades, debilidades, pontos de defesa e vulnerabilidade a partir de cenários traçados. Então, a gente viu aquela visão do cenário, e aí a gente vai procurar encontrar os pontos fortes, pontos fracos, as forças e oportunidades, né? Então, observem que aqui, ó, quando a gente fala no S, que é o Strength, a gente fala em forças, né? Então, aí, por isso é que vem aqui o FOFA lá, tá vendo? FOFA. Então, a tradução das palavras, que o SWOT tem exatamente a simbologia em inglês. E quando a gente traduz essas palavras, a gente tem, então, o termo em português, que é a nossa língua, e a gente tem que dar força a isso. Então, quando a gente faz essa análise, a gente vê aqui os pontos fortes, como oportunidades, né? E os pontos fracos como ameaças, né? Então, mesmo dentro de um ponto forte, eu tenho uma ameaça aqui, eu tenho potencialidades e pontos de defesa, né? Então, o potencial é algo importante que tem que ser desenvolvido, né? As pessoas têm um potencial a ser desenvolvido, as equipes, e aí a gente tem o problema de ter alguma defesa, ou seja, as pessoas às vezes não estão interessadas nesse desenvolvimento, não têm vontade em assimilar novos conhecimentos, então a gente tem que criar essa motivação. Pontos fracos, debilidades, né? Então é o oposto à potencialidade, é algo que está faltando para a nossa equipe, por exemplo, né? E isso gera uma vulnerabilidade, ou seja, é onde o concorrente poderá nos atingir. É onde ele vai dizer para o cliente, olha, não vai para aquela empresa não, porque ela não faz isso tão bem quanto nós fazemos, né? Eles usam isso como argumento para preservar ou para captar clientes, tá? Estratégia e análise de ambientes. Então, aqui a gente tem, na análise interna, a oportunidade, a ameaça, as fraquezas e as forças. Então, esses elementos se ocorrem no ambiente,
né, e trazem, vamos dizer assim, as soluções que a gente precisa. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando para ir eliminando, vamos dizer assim, aquilo que é ameaça e fraqueza, para a gente gerar oportunidades e forças positivas para crescimento, né? E isso é visto também no aspecto da análise externa, quer dizer, eu vejo a análise interna, comparo com a análise externa e procuro encontrar os elementos que me dão a melhor performance, né? Por onde eu preciso mudar para poder obter a melhor performance. Então, aqui as fraquezas são reanalisadas, né? A gente faz um controle sobre elas para procurar eliminar e evitar que a gente tenha alguma surpresa com isso. Aqui o modelo, apenas como exemplo, né? Então, a gente tem os pontos fortes, eu vou definir estratégia 1, estratégia 2, aqui eu tenho os objetivos, né? Objetivo A, B e C, e a estratégia, que é o quê? É o caminho para se atingir isso. Então, eu tenho 4 caminhos para atingir esses objetivos, né? E, da mesma forma, é construído para os pontos fracos, quer dizer, aqui é uma forma de você construir isso, né? Deixar um exemplo aqui. Então, objetivos D e E, estratégia, a mesma coisa, né? Objetivos GH1, GHI, aliás, e a mesma coisa, estratégias para atingir os objetivos, né? Premissas importantes. A empresa é um sistema aberto, está em constante interação com o ambiente externo. É uma condição que a gente tem que ter em mente, né? A gente sofre aí prováveis, vamos dizer assim, aspectos da concorrência. Então, a gente está sempre de olho para ver se há alguma coisa nos atrapalhando. O ambiente interno ele é caracterizado por forças e debilidades próprias, claro, né? Então, ele precisa ser acompanhado pelos gerentes, pelos gestores, para que a gente possa identificar, como foi o caso daquela situação que eu citei, que eu fui pessoalmente visitar. O ambiente externo está em permanente e rápida mutação e oferece oportunidades e ameaças que interferem no cumprimento da missão da empresa. Eu, durante um período, trabalhei em hotéis e, quando a gente estava numa cidade, era muito comum o gerente comentar que tinha um restaurante que estava se sobressaindo num concorrente. E eu, então, falava para ele, então, vamos almoçar lá, vamos conhecer o que está caracterizando essa condição diferencial. Qual é o diferencial competitivo dele, por que ele está atraindo mais clientes? Então, a gente tem que, às vezes, conhecer o nosso concorrente de perto para saber aonde a gente tem que melhorar, né? A empresa ela é gerida por um conjunto de planejamento, do planejamento estratégico, o plano estratégico de resultado então, aqui eu acho que nós avançamos. Deixa eu ver se eu dou uma volta aqui. A empresa é gerida por um conjunto de pessoas, melhor dizendo, gestores, né? Especialistas. Então, essas pessoas sofrem influência, claro, do ambiente, no sentido de, muitas vezes, ter uma liderança que não os motiva, que não os leva a obter resultados, né? Então, a gente precisa criar essa visão, né? Ter responsabilidades em áreas específicas, quer dizer, a gente tem que fazer as pessoas adquirirem as responsabilidades das suas tarefas. Eu não preciso dizer o que elas devem fazer, elas devem ter consciência disso. Para isso, eu tenho que ter um RH que defina claramente quais são as tarefas de cada um. Uma descrição de cargo é muito importante. Os gestores, naturalmente, tendem a maximizar o resultado de suas áreas, de acordo com o sistema de análise de desempenho. Então, é natural que as pessoas tentem apresentar os resultados de uma forma diferente, ou seja, às vezes não é o que está acontecendo, ele tenta apresentar um resultado para impressionar. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer análise. Para cumprir a sua missão e garantir a continuidade, a empresa precisa dispor de um plano capaz de produzir sinergia das atividades desenvolvidas nas áreas, né? Essa palavra aqui é muito interessante e eu assisti num momento, eu trabalhava no mesmo prédio da Petrobras e ocorria um problema interessante, né?
os diversos estados criaram nomes diferentes para determinados projetos, para determinadas situações. E a comunicação, que é um dos problemas sérios nas organizações, ela vinha tendo consequências desastrosas, vamos dizer assim, na relação de uma cidade com outra, né, de um gestor para outro. E aí eles criaram o projeto Sinergia, convocando, na verdade, um formador de opinião, um líder de uma cidade que tinha filial, vamos dizer assim, espalhada pelo Brasil, e com isto eles davam um treinamento aqui na sede do Rio para esses gestores voltarem e implementarem isso nas suas unidades. E com isto passou-se a falar, vamos dizer assim, uma mesma linguagem, que é importante. Então, às vezes, a empresa cresce, né, e perde o sentido de algumas informações, as pessoas começam a agir de forma descontrolada, né? O plano de resultado do planejamento estratégico deve ser aquele que otimiza o valor econômico da empresa, né? Ou seja, a empresa tem que estar sempre com o seu valor em termos de mercado, principalmente se ela estiver participando, vamos dizer assim, se é uma empresa de capital aberto, participando da Bolsa, né? Isso tem uma influência muito grande no valor, vamos dizer assim, das ações. Então, o plano de resultado ele traz consequências importantes para o valor econômico da empresa. Os requisitos para a empresa cumprir a sua missão e garantir a sua continuidade, tendo em vista as turbulências do cenário. Então, são produtividade, eficiência, satisfação das pessoas, adaptabilidade ao processo de gestão e desenvolvimento. Então, algumas premissas que a gente tem que ter ao implementar o plano estratégico. O que pode integrar a estratégia da empresa? As empresas concorrem tanto por recursos, os quais necessitam para suas atividades, quanto por produtos que oferecem aos seus clientes e consumidores, né? Então, muitas vezes, alguns recursos, em especial os recursos humanos, nem sempre atingem o esperado. Então, hoje a gente tem que ter nessa área muita competência. Não é fácil conseguir pessoas talentosas e mais difícil ainda é mantê-las na organização. Para isso, nós temos que ter uma área de recursos humanos capacitada a atrair e manter esses profissionais. O talento ele tem algumas características muito especiais. Ele exige uma empresa que lhe dê oportunidades, ele quer crescer, ele não aceita ficar estagnado, ele quer conhecimento. Todas as vezes que ele percebe que o conhecimento dele chegou ao limite, ele não está aprendendo mais, ele vai buscar outro desafio. Então, é importante que a gente tenha consciência desse aspecto, né? Um recurso fundamental hoje para o desenvolvimento são os recursos humanos. Tudo que impacta o cumprimento da missão é estratégico para a empresa, né? Então, tudo aquilo que dificulta, que traz algum problema, né, tem que ser analisado com carinho especial. Os meios para obtenção e oferecimento, quantidade e qualidade de materiais, matérias-primas, pessoal, dinheiro, tecnologia, são exemplos de itens estratégicos, né? Eu trabalhei numa indústria, e nessa indústria, obviamente, eles produziam, no caso, cigarro, né? Era uma indústria cigarreira, e eles tinham um departamento que fazia a análise de toda a matéria-prima. Eles tinham uma mini fábrica, e nessa mini fábrica, tudo aquilo que chegava como inovação em termos de matéria-prima era testado nela antes de se colocar para o comércio, antes de se colocar para a venda. Então, antes de a gente oferecer aquilo como um produto para o mercado, ele era testado internamente através desse departamento. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Essa visão de analisar cada elemento, né? Então, aqui fala em matéria-prima, em pessoal, que eu já citei, em recurso financeiro, em tecnologia. Então, são elementos que são estratégicos para qualquer empresa. Eles vão determinar a eficácia que a empresa conseguirá em suas operações, ou seja, como ela administra os seus recursos. É importante isso em termos de estratégia.
Mas ainda, como a empresa atua em um ambiente turbulento, que é o exemplo do que nós estamos vivenciando hoje, né? Nós estamos vivendo um ambiente de muita turbulência, de mudanças frequentes, né? E aí a gente precisa ver como é que a gente vai responder a isso, né? Que processo vai atender melhor a essa necessidade. Então, a gente tem que descobrir algum plano, alguma meta, alguma coisa que a gente vai mudar que possa garantir sucesso nesse momento. Então, a gente tem que estar sempre garantindo, assegurando o cumprimento da nossa missão, que é a razão da existência da empresa. Então, através do plano estratégico, a gente vai cuidar desse elemento. Então, a gente pode definir o planejamento como o processo de gestão pelo qual a organização identifica ou constrói o cenário, né? Então, ela vai identificar ou construir um cenário que seja mais favorável, para que ela possa atuar de forma mais efetiva. As oportunidades e ameaças, suas forças e debilidades, como nós vimos na análise do SWOT, como resultado da análise das variáveis ambientais, produzindo diretrizes estratégicas que orientem o cumprimento da missão e garantam a continuidade da empresa. Então, o grande objetivo de qualquer organização é ela se manter independente da turbulência. A turbulência tem que passar por ela sem que ela sofra. Então, aí a resiliência é algo que hoje está em moda, as pessoas pensam muito em passar pelos problemas sem ser atingidas por eles, né? Sem sofrer as consequências. E aqui a gente vai analisar alguns tipos de estratégias, como a gente comentou do Michael Port, né? Basicamente, dois tipos de estratégias, dois são os caminhos, né, a serem estabelecidos para o atendimento dos objetivos. A gente pode liderar o mercado pelo custo. Eu posso ter o menor custo do mercado. Significa ter os custos mais baixos possíveis, de tal forma que o principal atrativo do produto ou serviço seja o seu preço. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um supermercado que ele trabalha liderado pelo custo. Então, ele só vende à vista, ele não aceita cartão de crédito, né? Ele negocia prazo com os fornecedores, ele compra por um prazo bem extenso, ele paga, aliás, melhor dizendo, por um pago, ele recebe a mercadoria e paga de forma mais extensa para poder ter mais resultado, para conseguir girar rápido e conseguir fazer caixa, e com isso ele tem, vamos dizer assim, tudo pago em dia, ele não tem nenhum custo adicional, ele não paga juros, não pega dinheiro emprestado. Então, consequência disso é que ele devolve ao cliente o melhor preço, e com isso ele vende mais, né? Diferenciação significa agregar ao produto serviços diferenciais que convençam o cliente a investir mais, né? A adquirir mais aquele produto ou buscar mais aquele serviço. Por exemplo, a gente tem inúmeros restaurantes no centro de uma cidade, né? De uma grande cidade. E muitas vezes nós mesmos criamos o hábito de ir num determinado restaurante. Por quê? Porque o serviço dele é melhor do que os outros. O atendimento dos garçons e do pessoal é muito mais efetivo. Eu consigo fazer a minha refeição mais rápido, porque eu sou atendido de forma melhor. Então, eles se diferenciam através do serviço que eles prestam. Claro que o produto, ou seja, a refeição é importante, mas às vezes o serviço pode ser um diferencial competitivo, né? Na área de saúde, o serviço é um grande diferencial. A responsabilidade que a gente percebe, por exemplo, numa equipe de enfermagem de um hospital ou de uma clínica, fazem toda a diferença. Como as pessoas encaram a sua atividade, né? Quando a gente vê uma empresa de saúde acreditada, a gente nota bem claramente essa diferença. Ambas as estratégias são excludentes. Todos os processos de departamentos da empresa devem estar alinhados ao tipo de estratégia escolhida para o negócio. Então, quando eu escolho ou liderança ou diferenciação, eu tenho que, liderança por custo ou diferenciação, eu tenho que envolver todo mundo. Todo mundo tem que pensar da mesma forma, né? Eu não posso ter um departamento que não esteja preocupado, por exemplo, com custos, se essa for a minha ideia, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado em relação à divulgação.
Como é que eu descrevo, né, os objetivos e as estratégias? Né? Como é que eu vou... A gente pulou aqui. Cada objetivo traçado deve ser acompanhado por uma ou mais estratégias, que são os projetos, para desenvolvimento e busca do mesmo. Então, lembram da potencialidade? Então, ela está aqui exatamente. A gente traça o objetivo, né? Define uma estratégia para poder alcançá-lo e atingir de forma a utilizar as nossas potencialidades. Então, objetivo número 1, aumentar o número de filiais. Então, eu estou falando numa expansão. Né? Dentro daquela visão que a gente apresentou, eu estou pensando numa expansão. E que estratégias eu proponho? Contratação de um consultor comercial, né? Para que ele possa me ajudar a expandir o meu negócio, um plano de visitas a empresas da nova região, eu conhecer o mercado local, saber quem são os meus concorrentes, saber quem pode, de alguma forma, dificultar a minha instalação naquela região. Promoção para clientes da nova região. Eu tenho que criar alguma forma de atrair os clientes e depois, claro, mantê-los. Tá? Uma campanha publicitária, usando a mídia local. Hoje, claro que a mídia digital é muito importante, então a gente tem que utilizar também. E aquisição de um software, o CRM, para filial. Esse software aqui, ele traz todas as informações dos meus clientes. Então, no caso, por exemplo, se eu pensar num hotel, né? O cliente, ao se hospedar no hotel, ele define algumas características. Que tipo de apartamento ele quer usar, se ele quer apartamento de frente ou de fundos. Então, essas características são lançadas nesse controle, né? E todas as vezes que esse cliente vem para o hotel, é oferecido uma disponibilidade para ele naquele local onde ele demonstrou ter interesse. Com isso, a gente conquista o cliente, porque ele percebe que alguém está preocupado com o bem-estar dele, com aquilo que ele tem mais interesse. Então, é muito importante, né, ter um CRM para verificar as características do cliente. Né? Isso daqui a área de marketing sabe muito bem como construir isso e como contratar um software, ou se constrói através de analistas próprios, ou se compra um, adquire e faz as adaptações para o negócio. Né? Hoje a gente tem muitos softwares no mercado disponibilizados para isso. E aqui a gente tem uma visão completa, né, das perspectivas financeiras que eu pretendo, da perspectiva do cliente, como é que o cliente encara, a perspectiva interna e a perspectiva de aprendizado e crescimento. Hoje a gente fala que a empresa tem que aprender a aprender. Né? Isso é muito importante. Então, aí a gente tem objetividade, a produtividade aqui. Então, em relação à parte financeira, melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilização dos ativos. Né? Então, eu comentei que hoje muitas empresas estão entregando seus ativos em razão de estarem ocupando o home office e vão continuar fazendo, que está dando resultado. Né? E objetivos de crescimento, expandir a oportunidade de receita e aumentar o valor para os clientes. Né? Então, é importante que a gente tenha, vamos dizer assim, essa visão para poder, vamos dizer assim, evitar, vamos dizer assim, problemas. Então, essa visão financeira, ela vai direcionar o restante da operação. Né? Então, vejam bem, como é que o cliente vê? Quando a gente fala em relação à parte de custo, ele vê preço e compara se aquele preço está de acordo com a qualidade. Né? Então, quando eu vou escolher um produto numa prateleira de supermercado, eu vou analisar o preço e vou comparar com o concorrente para ver a qualidade do produto. Né? A disponibilidade, eu vou ver se eu encontro isso em todos os locais. Então, por isso é que a distribuição de algumas empresas ela tem um caráter excepcional para poder atingir uma clientela maior. A seleção, a funcionalidade, os serviços. Né? Às vezes você tem, por exemplo, um produto que não tem uma assistência técnica, então isso não te ajuda.
é obrigatório pelo Código do Consumidor, mas às vezes você tem uma fraqueza nesse processo, as parcerias que aquela empresa tem e a marca dela. A marca diz muito sobre uma empresa, né? Quando ela tem consistência, né? Quando ela tem uma capacidade interessante. Então, aqui a gente cria o relacionamento e a imagem da empresa para o cliente. Na medida em que eu tenho esses elementos atendidos, eu vou criar uma imagem para o meu cliente. Ele vai ter mais segurança em adquirir meus produtos. Em relação à visão interna, né? Os processos de gestão operacional, processos que produzem e fornecem produtos e serviços, né? Os processos de gestão dos clientes, que aumentam o valor para o cliente. Então, a gente tem que estar sempre valorizando esses elementos. Por isso é que, quando a empresa é dirigida para custos, ela consegue apresentar um preço menor com qualidade, claro. Processo de inovação, eu tenho que estar sempre recriando os produtos. Se você tiver um senso de observação aguçado, você vai observar que os produtos, em especial os produtos de limpeza, ou mesmo os produtos de uso direto, eles sofrem mudanças constantes. Por exemplo, se a gente olhar para as garrafas PETs, como elas iniciaram, como elas estão hoje, observem que elas têm um ponto de agarro, ou seja, onde você tem mais firmeza. Então, na parte central, um pouquinho mais acima, você tem um ponto onde você segura a garrafa, por exemplo, de água. Antigamente, algumas ainda produzem a garrafa, vamos dizer assim, completamente reta de cima até a parte inferior. E outras criaram ali um ponto de pega para poder ter mais sustentação, principalmente quando a gente tem um produto de 2 ou 3 litros, como ocorre às vezes em algumas situações, o refrigerante. Então, isso daí o que é? Uma inovação que alguém percebeu que era difícil segurar se não tivesse, principalmente quando está gelado e molhado, pode escorregar, né? Processos regulatórios e sociais, aqui a gente tem na área de saúde, né? Hoje, Agência Nacional, né? E a gente tem que estar sempre de olho nos processos, seguindo as exigências da Anvisa e da Agência Nacional de Saúde para as operadoras em especial, né? Anvisa para hospitais, clínicas e laboratórios. Então, é importante a gente ter essa visão interna dos processos. E aqui a parte de aprendizado e crescimento, né? Quando a gente pensa no capital humano, a gente pensa em habilidades, treinamento e conhecimento. Então, eu tenho que transformar o conhecimento através do treinamento em habilidades, né? Quando eu penso no capital da informação, eu tenho que ter sistemas e bancos de dados e redes capazes de sustentar toda essa necessidade que eu preciso de atender o cliente, de gerar uma condição financeira, né? E de mover os processos. Então, aqui hoje está uma condição muito importante. E o aspecto do capital organizacional, cultura e liderança, alinhamento, trabalho em equipe. Então, hoje, os líderes eles exercem um papel extremamente importante. Existe um laboratório em São Paulo, né, que chama-se APSEM. Talvez vocês que trabalham em saúde conheçam. Esse laboratório, o dono dele, definiu o seguinte: no processo de seleção, as pessoas que fossem ocupar um cargo de liderança eram testadas de forma intensa em relação à parte humana, à parte de relacionamento com a sua equipe, ou seja, a capacidade de liderança. Era eliminatório. Então, se ele não atingisse, vamos dizer assim, um determinado volume de resultados, ele não era aprovado e nem fazia o teste específico. Então, vamos dizer que eu estivesse contratando um gerente financeiro. Antes de verificar o seu conhecimento financeiro, eu verifico a sua capacidade de liderança. E era o seguinte, ele definiu um lema, que naquela empresa todas as pessoas teriam que trabalhar felizes, quer dizer, ninguém podia estar insatisfeito na empresa. Então, veja, partindo isso da alta direção, a gente tem uma visão incrustada na cultura e automaticamente assumida por todas as lideranças. Então, essa empresa, apesar de ser um laboratório nacional, concorrendo com multinacionais,
ele conseguiu alguns prêmios de produtividade e de qualidade, exatamente por essa filosofia implementada pelo dono, pelo gestor maior da empresa. Então, vejam como isso tem essa visão organizacional e o capital humano, né, tem uma possibilidade de mudar as características de um negócio. É muito importante a gente ter atento a esses aspectos, né? Bom, o acompanhamento do planejamento. A gente já viu ali aspectos da implantação, aspectos que definem, vamos dizer assim, como a gente controla, como a gente acompanha. Agora nós vamos, então, ter essa visão do acompanhamento. Então, o planejamento estratégico é elaborado apenas uma vez e vai sofrendo alterações, né? Após isto, mesmo deve ser revisado periodicamente. Então, todos os anos, as empresas reúnem, né, ou semestralmente, e fazem revisões. Algumas empresas fazem até mensalmente essas revisões, analisando o orçamento, para adequação e adaptação às novas realidades. A mutação do mercado é muito grande. A velocidade das mudanças faz com que a gente tenha que estar sempre acompanhando para ver se a gente não está se distanciando do objetivo maior, que é a nossa missão e visão. O que deve ser acompanhado mensalmente, através de análises críticas, é a execução dos planos de ação, através da avaliação dos indicadores, que exatamente o orçamento é um deles. Deve-se gerar ata da análise de indicadores e para registrar toda a correção de desvio em alinhamento estratégico. A escolha dos indicadores faz toda a diferença. Esses indicadores é que são utilizados pelo Balance Scorecard. Então, eu defino indicadores para os departamentos, para as unidades desse departamento, os setores, e para as pessoas. Por isso, hoje, eu tenho a capacidade de acompanhar o desempenho individual através de indicadores. Algumas empresas já estão fazendo avaliação de desempenho relacionando o custo do empregado ao resultado da entrega. Então, ele me custa, por hipótese, R$5.000 e ele me entrega, vamos dizer, R$7.000, R$8.000. Então, ele vale a pena. Se ele está me entregando menos do que ele custa, eu tenho que repensar e, de repente, trocar esse indivíduo. Então, hoje, algumas empresas já conseguem colocar indicadores financeiros para poder gerir de forma extremamente objetiva a sua equipe de trabalho. Vejam como as coisas estão evoluindo e estão fazendo com que as pessoas tenham que mudar de atitude, né? Bom, aqui a gente tem as novas responsabilidades dos executivos. Como lidar com estas responsabilidades? Então, exatamente em cima disso, a gente tem que ter estabelecimento de algumas regras, né? Primeiro, definir a identidade da empresa, né, que realce o seu propósito, a razão da sua existência. Então, definir uma identidade não é algo tão simples, né? Então, para isso é que a gente estabelece a visão, a missão, né, e os princípios. Encorajar a iniciativa a fim de encontrar as nascentes de atividade da organização. Como é que a gente encoraja a iniciativa? Criando um ambiente, aí a própria área de recursos humanos tem ferramentas para isso, analisando o clima organizacional, por exemplo, fazendo pesquisa de clima e gerando um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis em apresentar as suas ideias, né? É muito ruim numa empresa quando um empregado apresenta uma ideia e, de repente, ele sofre determinadas, vamos dizer, bullying até, né? As pessoas começam a brincar, a rir do que ele apresentou. Isso é muito triste. As pessoas têm que ser incentivadas a apresentar ideias, né? A gente tem que quebrar paradigmas, né? Lidar com a resistência à mudança. Então, as pessoas hoje, eu tenho comentado muito isso aqui com os alunos, quem não tiver preparado para a mudança não deve, vamos dizer, enfrentar o mercado, porque o mercado hoje é mudança constante. Não tem mais empresa que fica muito tempo, vamos dizer assim, com seus processos sem sofrer mudanças, né? Questionar o processo,
Isso aqui é uma coisa que hoje está se debatendo muito, a característica das pessoas que são contratadas. Outro dia eu assisti uma live de um jovem gerente de recursos humanos, e ele foi meu aluno, e quando aluno eu disse para ele uma frase que foi assimilada do processo, vamos dizer assim, de uma empresa japonesa, né, de um brasileiro, do Carlos Ghosn, quando assumiu a Nissan. Ele procurou as pessoas, né, sadiamente insatisfeita. O que é uma pessoa sadiamente insatisfeita? É aquela que questiona o processo, ela não tem medo de questionar, quando ela percebe que pode trazer melhorias para o processo, né? Na gestão de processos, as pessoas ganham poder para fazer esse tipo de análise e mudança. Ou seja, os próprios executores dos processos, os atores do processo, eles podem mudar o processo sem fazer qualquer tipo de autorização superior. Desde que aquilo seja para melhoria, pode mudar a qualquer momento. Isso já é regra em muitas organizações, a gente tem que ter isso como algo muito importante. Ir em busca da integridade que cria confiança e serve de base para o controle organizacional. Incentivar o pensamento diferente. Vejam bem, uma coisa interessante, não sei se vocês tiveram experiência quando a gente faz análise de cargos, né, para avaliar os cargos, a gente analisa e decide por consenso. O consenso é exatamente analisar o pensamento diferente. Então, vamos imaginar que eu estou avaliando um cargo e que as pessoas deram, vamos dizer assim, vamos dizer que tenham 7 pessoas, 6 deram uma determinada avaliação. Vamos imaginar letras, então elas colocaram no nível máximo, que seria o D, né? Então, são 4 níveis, então vamos imaginar que 6 pessoas avaliaram no nível D. E uma pessoa avaliou aquele fator de avaliação do cargo no nível B. Então, poderia-se dizer, bom, se a maioria está achando assim, vamos pela maioria. Não, aqui eu vou ouvir o diferente. E, olha, não foram poucas as vezes que os outros mudaram o pensamento em razão deste indivíduo. Isto é análise de consenso. A gente deve sempre ouvir a pessoa que tem uma opinião diferente, porque ela pode mudar a opinião dos outros, né? Ela pode ter uma verdade que não foi observada pelos demais. Utilizar sempre a franqueza e a sinceridade, né, em qualquer circunstância. Se a pessoa não está fazendo o trabalho dela com responsabilidade, com capacidade de produzir, a gente tem que sentar e dar um feedback, né? Então, o feedback é isso daqui, ó, franqueza e sinceridade, porque aí eu estou construindo um profissional. Eu estou construindo o futuro de um profissional, melhor dizendo, né? Comunicação e feedback, que é exatamente isso, e negociação. Então, se eu apresento uma meta e a pessoa diz que não pode entregar aquilo naquele prazo, eu vou discutir com ela, eu vou debater, eu não vou impor aquilo. Eu vou procurar saber as razões pelas quais ela não pode me entregar. Então, essa é a visão de uma liderança que tenha liderança com responsabilidade, né? Sabendo que ela não pode, vamos dizer assim, desencorajar a iniciativa. Ela tem que encorajar a iniciativa das pessoas, permitir que as pessoas opinem sobre os seus processos, e isso traz, vamos dizer assim, melhorias contínuas à empresa, né? Aqui a gente vai analisar as habilidades de um administrador, né? Então, é muito interessante que, às vezes, as pessoas não notam isso. Na medida em que a pessoa vai subindo na hierarquia, ela vai ganhando mais habilidade conceitual, mais habilidade humana, e ela perde um pouco a habilidade técnica. Algumas pessoas não percebem isso e ficam exigindo habilidade técnica, por exemplo, mais específica de um aspecto menor para um diretor, para um gerente. Então, o diretor, o gerente, ele está aqui, ó, ele está com habilidade conceitual e habilidade humana, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente para não cobrar errado das pessoas, né? E, para isso, eu tenho que ter a capacidade de negociar e conversar com as pessoas. Por exemplo, quando a gente tem numa fábrica um operador de máquina, ele tem isso daqui de forma muito especial. Ele tem uma
uma capacidade, uma habilidade manual que uma pessoa no nível de chefia não tem mais, perdeu, porque ela não está praticando aquilo constante. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não reconhecem ou não aceitam isso, né? E a gente precisa estar sabendo dessa informação para poder apresentar isso de uma forma correta para todos os profissionais, né? Quando eu formulo a estratégia, a gente faz isso aqui, ó. A gente reúne as pessoas, como essa imagem que a gente tem aqui, a gente tem alguém liderando essa reunião, né? Fazendo um brainstorming, perguntando às pessoas o que elas acham daquela situação. Então, a finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos. Então, não adianta eu impor, ou seja, eu sou diretor, eu sou presidente da empresa, eu vou impor uma regra que todos devem seguir. Não, eu tenho que debater, eu tenho que ouvir as pessoas e a realidade dos seus processos, para que elas possam estabelecer esses caminhos com muito mais objetividade do que eu que estou lá em cima. Tá? Como é que eu determino os objetivos estratégicos? Estado, situação, resultado, né? Que a organização pretende alcançar. É o alvo ou produto que se pretende atingir. Então, são aqueles pontos que a gente viu de como a gente vai determinar e atingir essas condições. Tá? Aspectos estabelecidos no estabelecimento melhor dos objetivos, né? Envolve a concepção de diversos objetivos, né? Então eu tenho que analisar e comparar esses objetivos para ver se eu vou realmente usá-los, né? Então eu tenho que discutir isso. Exige a consistência com os recursos internos. A gente já avaliou os recursos, sabemos os nossos pontos fracos e pontos fortes, então tem que ter uma consistência com isso. Exige consistência com as condições ambientais, envolve a relação custo versus benefício, envolve um sentido de qualidade de toda a organização, envolve riscos, né, e envolve o reconhecimento do possível frente ao impossível. Então, eu tenho que estar sempre, vamos dizer assim, analisando essas situações para que eu possa me certificar de que eu estou escolhendo objetivos factíveis, né? Então, eu tenho que ter noção exata para que eu possa realmente estabelecer um plano que seja algo executável, né? Não seja uma coisa, vamos dizer, apenas um sonho. Então, tem que estar muito claro isso quando eu estou discutindo e estabelecendo isso com a equipe. Eu defini lá os objetivos e aí eu tenho que definir os caminhos, né? Então, as estratégias organizacionais determinam as necessidades da estrutura organizacional em termos de qualificações, as quais, por sua vez, estabelecem a estrutura de pessoas, sistemas, estilo administrativo e valores comuns. Então, vejam bem, eu tenho que ter toda uma condição para que eu possa atingir os objetivos. Eu tenho que ter as pessoas certas nos lugares certos. Eu tenho que ter um bom sistema, a gente viu isso, né? E eu tenho que ter uma liderança competente que me dê motivação, que consiga fazer as pessoas atingirem esses objetivos, né? Então, eu não posso fraquejar em nenhum desses pontos, porque senão eu não consigo atingir. O desdobramento das estratégias, né? Quando eu faço uma estratégia, eu penso nela de forma plena, completa, né? E aí eu tenho que quebrar. Ela vem em cascata. Então, ela vem sendo quebrada para atingir, vamos dizer assim, até o nível operacional. Então, a estratégia deve ser desdobrada por ocasião do documento chamado plano de ação, que é quando eu defino quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer aquilo, ela tem que ter consciência e a que custo, né? Então, isso deve ficar muito claro. Nem sempre isso é claro para todas as pessoas e a gente tem que ter essa clareza para que elas possam entender o funcionamento de um projeto estratégico, né? Aqui eu tenho um mapa estratégico, ou seja, é como se eu tivesse ali uma visão panorâmica de tudo que eu estou fazendo, como eu estou fazendo.
Então, perspectiva financeira, a gente viu naquele processo que a gente iniciou lá, que tem a visão financeira, depois a visão do cliente, o valor para os acionistas, quanto é que eu vou trazer de retorno, né? A produtividade, o crescimento, a perspectiva do cliente, vocês lembram também que era o segundo ponto, né? Depois, então, aí a gente tem os atributos do produto, o relacionamento e a imagem que o cliente tem sobre o produto e sobre o serviço, a perspectiva interna, que é a gestão operacional, gestão de cliente, inovação e os regulatórios, a gente comentou sobre isso na área de saúde, a perspectiva de aprendizagem e crescimento, também vimos capital humano, capital da informação e capital organizacional. Esse mapa ele é muito importante de ser perseguido pelos gestores, para que a gente possa ter o posicionamento da empresa, né? Aí os conceitos chaves, recursos próprios, vantagem competitiva e sustentável, né? Vantagem competitiva é algo muito importante. O capital físico, o capital humano e o capital organizacional, que são os recursos próprios. Conceber e implementar a estratégia, né? Então, a gente precisa disso daqui para que a gente possa realizar a estratégia, que são os caminhos, né? Quando a gente fala em capital físico, a gente fala em tecnologia, a gente fala em planta, a gente fala em equipamento, a gente fala na localização geográfica e acesso à matéria-prima e a distribuição do produto, né? Capital humano, treinamento, experiência, julgamento, ponderação, inteligência, relacionamento e insights pessoais, que é a criatividade que gera por quem? Pela liderança que cria o ambiente especial para isso, né? Dá liberdade para as pessoas criarem, incentiva a condição de criatividade. Quando eu falo em capital organizacional, eu penso na estrutura hierárquica, que é, no caso, o organograma, o planejamento formal e informal. É muito importante a gente conhecer as lideranças informais quando a gente está atuando numa grande empresa, os sistemas de controle, os sistemas de coordenação, o relacionamento informal entre grupos de funcionários e, entre estes, o ambiente externo, né? E a vantagem competitiva sustentável, para a gente gerar o equilíbrio, eu tenho que ter a estratégia, né? Os benefícios que eu vou apresentar com o meu produto ou serviço, o equilíbrio desse processo, né? Concorrentes não conseguem copiar benefícios das estratégias implantadas pela empresa líder, quando isso vem exatamente das pessoas, né? Quando eu estou baseado, vamos dizer assim, no recurso humano, trazendo as pessoas, eu consigo fazer isso de uma forma especial. Então, preceitos de sustentabilidade. Ser a primeira a implementar a estratégia frente aos concorrentes, potenciais e competidores. Ponto 2. A sustentabilidade não se refere a um período definido de calendário, né? Ela tem que ser construída no tempo, mas não definir de uma forma específica com o tempo. Ela vai surgindo de acordo com o progresso de todos os fatores anteriores. A definição ela depende da dificuldade de reprodução ou cópia dos recursos. Então, quanto mais difícil for a capacidade de reproduzir, mais difícil o concorrente me copiar. É por isso que o que está na cabeça dos meus colaboradores ninguém vai copiar, né? Recursos homogêneos e replicáveis. Situação onde todos os competidores são capazes de adotar a mesma estratégia e obter os mesmos índices de eficiência e eficácia. Aí eu estou lascado, porque todo mundo vai copiar aquilo que eu estou fazendo. Por conseguinte, não existe a vantagem competitiva sustentável, né? Classificação dos recursos próprios: valiosos, raros e inimitáveis. Valiosos quando permite à empresa conceber ou implementar estratégias que desenvolvam eficiência e eficácia. Raros, quanto mais difíceis de serem encontrados nas empresas, maior a chance de aplicação da estratégia geradora de vantagem competitiva. Então, tem que ter, quanto mais raro, melhor. E inimitáveis, aqueles que, devido a fatores particulares, não podem ser reproduzidos, que é exatamente o meu talento, a equipe de pessoas talentosas que eu tenho na minha empresa. Aí eu não consigo,
o concorrente não consegue me pegar nunca, né? Então, a execução, nessa etapa, se concretiza o planejamento através da implementação das ações estratégicas. Cabe considerar a coordenação e a sua implementação, né? A coordenação, ela tem que divulgar essa estratégia, como todo mundo tem que tomar conhecimento, né, de forma bem objetiva, clara, não tem que restar nenhuma dúvida, nenhum empregado, né? Na implementação, deve buscar o desdobramento em planos táticos e operacionais. Então, geralmente, no caso, os gerentes fazem a parte tática, né, desdobram, vamos dizer assim, para tático, e depois transformam em operacionais, que é exatamente a execução daquele plano estabelecido, né? Bom, aí vem as fases, né? Eu acho que a gente já avançou na hora. Deixa eu perguntar aqui ao nosso pessoal, para a gente ver se há condição de a gente avançar. Não sei se eu estou sendo... alguém do Venturo, quem que está? O Daniel está me acompanhando? Bom, Lília, eu não sei, aí pergunto a você. Oi, professor. Sim, eu não sei se eu estou estourado no horário, se eu continuo, como é que você vê? Não, é até às 9. Hã? Seria até às 9, professor. São 9h16. Eu dei mais um tempo porque a gente começou um pouco atrasado, né? Sim, sim. Ok. Lilian, como é que você... Algum ponto... Algum ponto que você tem aí que a gente possa tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, para a gente poder... E aí, numa outra oportunidade, eu complemento com essas fases. Eu acho que até aqui se deu uma ideia bem, vamos dizer assim, completa sobre a estruturação do plano, a implementação, a execução e depois o controle, né? Então, eu queria saber de você se está claro, se você tem algum ponto que você queira me questionar, aproveitar esse momento para a gente trocar algumas ideias. Professor, foi muito útil. Já fiz isso no passado e eu preciso agora sentar e trabalhar de novo, né, com minha administração, essa parte de planejamento. Eu queria te pedir, você dividiu em 3 partes e eu não peguei a primeira, de capital humano. Não, tem alguns slides à frente que está em verdinho, o terceiro, um capital organizacional, e eu queria ver o primeiro, se você me permitir. Vamos voltar aqui, então. Tirar uma foto, por favor. Aqui, capital organizacional humano, você queria? Não, o anterior, o físico. Número 1. Isso mesmo. Tá. Por gentileza. Pronto. Ok? Tá, então, você acha que você conseguiu formar o conceito da visão toda do plano? Sim, sim. E preciso trabalhar isso o quanto antes. Então, veio a causar em uma necessidade do momento. Foi muito bom, realmente. Porque você vai colocar em prática, né? Então, é interessante. No caso, a sua função lá é de dirigir a clínica, né? Sim, eu sou a gerente, mas como eu estava ali falando, eu tenho administrado como clínica escola. Então, agora, estamos transformando numa clínica comercial. Entendi. Então, Tem que ter alguns cuidados. Claro que, quando é escola, as pessoas têm chance de cometer algumas falhas, né? Estão aprendendo, mas aí agora tem que mudar o conceito, né? claro, de ser algo viável, competitivo e atrativo, né, para nosso mercado, onde estamos. A sua formação, a sua formação em que área? Eu sou da saúde, eu sou fisioterapeuta, mas Tá. trabalho na área de gestão e administração já faz anos.
Ótimo, excelente. Trabalhei tanto no Hospital Adventista de São Paulo quanto de Campo Grande em gestão. Certo. Está me faltando um título, né? E por isso que eu estou fazendo esta pós-graduação. Está ótimo. Ah, entendi. Tudo bem. Se tiver alguma dúvida que você queira mandar depois, não tem problema não. Pode enviar pelo pessoal aí da Ventura, eu vou estar sempre em contato com eles, a gente pode te ajudar aí nessa fase que você for precisar. Te agradeço muito, muito obrigada mesmo. Tá? Excelente, professor, agradeço muito e uma Ótimo. boa noite, né? Valeu, então, obrigado aí pela atenção e espero que você consiga aí atingir os seus objetivos aí nessa implantação. Muito obrigada, muito obrigada. Então, uma boa noite, hein? Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.